Não estava gravando o Shuren. Enfim, esqueci de gravar o início. Estamos a partir daqui falando sobre a história de Hanukkah. Então, naquela época, era muito comum essa prima nupcial. A filha do sumo sacerdote, do que era para ser o sumo sacerdote, ela foi se casar e na noite do seu casamento, existem dois relatos contados pela maçônica e pela tradição, que em um dos relatos diz que ela apareceu nua no seu casamento e todos os judeus ficaram chocados com o acontecimento da filha do sumo sacerdote aparecer nua no casamento, e ela fala: vocês estão envergonhados por eu estar nua no meu casamento? Vocês vão me entregar para o general daqui a pouco, então por que vocês estão envergonhados comigo agora? Essa é uma parte dos relatos. A outra parte dos relatos é que diz que ela de fato casou e foi para a casa do general, e quando o general foi tentar ter o relacionamento com ela, ela se levanta e mata o general. Então, de qualquer maneira, não sabemos exatamente qual foi a versão exata da história, porém sabemos que o princípio da salvação, o princípio da revolta dos macabeus veio por meio de uma mulher. Eles também deram ordem de... Tiveram várias coisas que eles fizeram contra os judeus. Eles profanaram o Beit HaMikdash, colocaram um ídolo no Beit HaMikdash, eles sacrificavam animais não kasher para deuses pagãos e etc. Então, o Rambam, o Maimônides, ele diz em Hilchot Hanukkah, nas leis de Hanukkah, que os gregos impuseram decretos severos para erradicar o judaísmo e a vida judaica até que Hashem redimiu os judeus. Durante a época do Segundo Templo, quando os gregos dominavam o povo judeu, eles instituíram decretos contra os judeus e tentaram destruir a sua religião. Eles não permitiam que nem que os judeus estudassem Torá, nem que eles cumprissem as mitzvot. Eles pegavam seu dinheiro, suas filhas, e entravam e profanavam o templo, violando sua pureza. Os gregos sujeitavam os judeus a uma grande opressão e os pressionaram muito até que o Deus dos seus antepassados teve piedade deles e os salvou. Esse é o comentário que Rambam, Maimônides, faz, e que nós podemos ver que pelos judeus, isso tudo foi um castigo por parte dos gregos porque os judeus não aceitaram o domínio cultural deles. Em parte era a cultura deles fazer isso, mas em grande parte foi uma maneira de oprimir o povo de Israel a que eles se rendessem à cultura. O Talmud Bavli, Talmud Babilônico, na página no Tratado de Shabat 21b, que é onde debate sobre as leis de Hanukkah, de festividades, comenta sobre o milagre de Hanukkah. O que diz? A primeira coisa que os sábios falam é: o que é isso de Hanukkah? Hanukkah. Quando os gregos entraram no Beit HaMikdash, eles profanaram todo o azeite que havia lá. Quando a dinastia dos Hashmonaim, dos Asmoneus, se fortaleceu e derrotou os gregos, eles procuraram e encontraram somente um frasco de azeite preparado com o selo do sumo sacerdote, que havia sido preparado. E havia azeite suficiente somente para ser consumido durante um dia. O milagre aconteceu, e eles acenderam a menorá com este azeite, que durou 8 dias. No ano seguinte, os sábios instituíram esses dias para louvor e agradecimento. Então, um comentário que os nossos sábios fazem no Talmud sobre Hanukkah é isso. Que é isso de Hanukkah, que nós comemoramos hoje, que não tem na Torá, que não tem na Tanakh? Então, a explicação que nossos sábios dão é essa. E nós fazemos isso até hoje como tradição, porque depois da guerra, quando os judeus entraram no Beit HaMikdash, encontraram apenas um único frasco de azeite kasher, com o selo do sumo sacerdote anterior, o sumo sacerdote kasher, e o conteúdo desse pequeno frasco era suficiente para acender a vela, a menorá, durante um único dia. E assim, acendeu um dia e ele durou por 8 dias. Alguma pergunta até aqui?
Então, ótimo. Ok, pergunta, pode escrever aí. As raízes bíblicas. Da onde vieram esses gregos? Qual que é a conexão dos gregos? Por que que eles vieram dar aqui em Israel? Por que que foi por eles que veio o castigo? Por quê? Nós sabemos que quem é o maior inimigo de Israel? Já falamos isso nos shurim anteriores. Quem é o maior inimigo de Israel? Ele mesmo? Ele mesmo. O maior inimigo de Israel é Israel. O maior inimigo, o único que pode causar mal a Israel é Israel. Não existe nenhum inimigo tão capaz de causar mal a Israel quanto Israel. Então, quando Israel se dá mal, quando faz coisas más. Israel só se dá mal quando é negligente, quando comete alguma transgressão em público ou em grupo. E assim Hashem vem e entrega um juízo, entrega um castigo para toda a nação. Mas não é simplesmente entregar um castigo. O castigo ele sempre tem que vir sendo entregue por meio de uma nação forte o suficiente ou que tem uma conexão bíblica para uma conexão com os patriarcas, uma conexão antiga ou uma conexão de midá keneged midá, de peso por medida, para que possa vir e subjugar Israel. Manuel, hoje se usa velas, eu uso azeite, eu prefiro acender por azeite. Os nossos sábios dizem que o melhor é acender por azeite. Eu até fiz uma velinha, deixa eu pegar aqui para vocês verem que legal. Se vocês procurarem no Google como eram as velinhas da época, as velas com quais eles comemoraram a primeira festividade de Hanukkah no ano seguinte, eram velinhas como essas aqui, olha só que legal. Eu fiz semana passada e até acendi, olha só, para fazer um teste. Comprei essa massa e fiz, olha só. Acendi, coloquei um pavio aqui, coloquei óleo e acendi para ver como que era festivo. Só que eu ia fazer às 9 dessa, né? Mas aí eu me dei mal, porque dá um trabalho. Eu falei, não, vai ficar só para experiência mesmo. E aí eu fiz, acendi, deixei ela na cozinha. Durou bastante tempo. Então, os nossos sábios dizem que o melhor mesmo é acender por azeite. Então eu tenho a minha de azeite, que eu acendo com azeite. Só que o foco é a luz. Nós devemos espalhar luz. Nós vamos ver daqui a pouco que o objetivo mesmo é a luz, porque é menorado o tempo, era acendido com luz, mas se você tem condição de acender com azeite, acenda com azeite, é melhor, tá bom? Então, seguindo aqui no fluxo do nosso do conteúdo. Então, Hashem ele usa uma nação específica para castigar um pecado específico. Uma nação específica para expiar uma transgressão específica de Israel. Sim? Raco. Sim. Shalom, Raco. Shalom. Eu tô aqui, só que eu não tô vendo vocês, não. Eu tô só escutando o áudio, mas a tela tá como se estivesse compartilhando, tá entendendo? Eu tô compartilhando agora. É porque eu não tô vendo nada, tá tudo escuro aqui. Mas tranquilo, pode falar que eu tô escutando. Dá uma passadinha de dedo aí que às vezes você acha que eu tô lendo. Tu acha que, tá aqui as raízes bíblicas. Então, Joia. Achou aí? Então, Hashem ele usou o povo de Yafet. Vamos ler aqui um pouquinho saber de onde saiu esse povo dos gregos. Em Bereshit, Gênesis, fala sobre a relação de Shem e Yafet. Está relacionado com o fato de que eles se uniram para cobrir seu pai. Então, olha só. E os filhos de Noah que saíram da arca foram Shem, Ham e Yafet. E Ham era o pai de Canaã. Estes três eram os filhos de Noah. E a partir deles a terra foi povoada. Noah começou a ser um homem da terra e ele plantou um vinhedo e bebeu um pouco do vinho que embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Ham, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. Ele contou aos seus dois irmãos que estavam fora, Shem e Yefet. Pegaram um manto e colocaram nos ombros dos dois e caminharam de costa e cobriram a nudez de seu pai. E Noah se despertou de sua embriaguez. Ele percebeu que seu filho mais novo fez. Ele disse, maldito é Canaã,
ele será escravo dos escravos de seus irmãos. E ele falou, bendito é o Eterno, Deus de Shem, e que Canaã seja seu escravo, e que Deus expanda Yefet, mas ele viverá nas tendas de Shem, e Canaã seja o escravo deles. Os Yavanim, o povo dos gregos, é um dos descendentes de Yafet, olha só. E os filhos de Yefet foram Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tuval, Mesher e Tiras. Yavan são os gregos. E Shem, por meio de Shem vem Abraham, de Abraham vem Israel. Então temos dois irmãos que tiveram grandes méritos. E desses dois grandes irmãos vieram grandes nações. Então vamos ver aqui o que Hashem entregou por mérito aos gregos. Os gregos tiveram uma língua de respeito, o idioma deles. O grego, Talmud Bavli, Masechet Megillah 8b e 9b. Masechet Megillah é o tratado do Talmud que descreve, que debate, que relata sobre escritos, sobre que livro entra na Tanakh, que não entra, como que é para escrever um livro da Tanakh, como que é para escrever um livro da Torá, qual é o idioma que é correto escrever, como é correto escrever, o que não pode escrever, e assim sucessivamente. Então, na Masechet Megillah, fala o seguinte, o grego antigo, é a única língua estrangeira na qual é permitido escrever um rolo da Torá. Rambam Shimon ben Gamliel disse, a única língua, além do hebraico, lógico, na qual é permitido escrever a Torá aos profetas e as escrituras é o grego. Em que se baseia o regulamento de Rambam Shimon ben Gamliel? Está escrito no versículo que Deus expanda Yefet e que ele resida nas tendas de Shem. Bereshit 9:27. Isso significa que as palavras de Yefet estarão nas tendas de Shem. Ainda no Megillah, os gregos foram os primeiros a pedir uma tradução da Torá. Certa vez, o rei Ptolomeu reuniu 72 anciões, e ele os colocou em 72 quartos, cada um em um quarto separado do outro, sem revelar a eles o motivo pelo qual eles foram convocados. Ele entrou no quarto de cada um e disse, escreva para mim a Torá de Moshe, o seu mestre. Então nós vemos que o grego, além de ter sido, desde o princípio, estabelecido que ele habitaria nas tendas de Shem, ou seja, ele poderia as palavras de Yefet estarão nas tendas de Shem, ou seja, o idioma de Yefet poderá ser usado nas tendas de Shem. E mais uma vez nós vemos que um rei foi o primeiro de todas as nações que pediu uma tradução do Sefer Torah também, foi um rei grego. Maharal de Praga, no livro Ner Mitzvah, diz, o desejo de ter uma tradução da Torá mostra o nível de aspiração dos gregos de adquirir sabedoria. O aspecto central dos gregos era o seu desejo de ter sabedoria. É por isso que eles pediram aos sábios de Israel que traduzissem a Torá para eles, como é explicitamente mencionado em Megillah 9a. E isso mostra que eles estavam mais interessados em sabedoria do que qualquer outro povo. O Rabi Shimshon Rafael Hirsch, quando ele debate sobre a cultura de Avan e a cultura de Israel, ele comenta, a mensagem da visão de Alexandre Magno era de que a cultura grega deveria preparar o terreno para a cultura judaica. Foi demonstrado a Alexandre Magno, logo no seu primeiro contato com Israel, que embora ele tenha sido mandado para unir todos os países do leste sob as asas da cultura europeia, a despeito disso, seus olhos se deslumbraram e se iluminavam, inclusive no Oriente Médio, na própria margem do Mediterrâneo, por uma cultura que era mais grandiosa e superior à dele. Contra a sua vontade, Yefet se curva a Shem, e o grande conquistador grego não é nada mais do que um explorador, que capturou e preparou o terreno para o espírito de Israel. Então, se os gregos, que eram tão intelectuais, tão profundos em conhecimento, tão buscadores do conhecimento, tão desenvolvidos em toda sorte de ciência, seja bélica, seja escrita, seja qual for, onde eles falharam? O Ramban, o Rabi Moshe ben Nachman, não é o Rambam, não é o Maimônides, é outro. Ele diz,
no comentando Vaikra 16:8. Os gregos negaram a veracidade de tudo que eles não conseguiam entender por si mesmos. Então, os gregos, eles tinham uma noção de determinar o que é reto, certo e o que é errado. E nada do que eles conseguiam entender por si mesmos, eles diziam que isso era ser verdade. Os cientistas hoje seguem os caminhos dos gregos, ou seja, de Aristóteles, que negou a veracidade de tudo que ele não podia experimentar com seus sentidos. Ele e os seus alunos perversos eram arrogantes o suficiente para acreditar que tudo que eles não entendiam não podia ser verdade. Então, os gregos erraram justamente nesse ponto, onde tudo que eles não poderiam entender, de fato, a partir daí eles já diziam, isso não é correto, isso não é verdade. Esse foi o grande erro dos gregos. Então, nós temos uma contradição. Se a Torá é verdade, não é uma contradição, é um ponto para se pensar. Se a Torá é a verdade, e a verdade é absoluta, e a verdade é existente, a verdade é palpável, então, como nós podemos dizer que a Torá não é palpável? Como podemos dizer que a Torá não é perceptível ou que a Torá não é alcançável com raciocínio? Então, na minha opinião, na opinião de alguns pensadores, é que se a Torá ela é completamente compreensível, o problema é que as pessoas ainda não deram a resposta correta para cada uma das perguntas ou ainda não encontraram a resposta correta. De fato, os gregos, no período com o qual eles dominaram Israel, eles tinham seu ponto de verdade. Tem alguns rabinos que dizem que hoje o ateísmo ele é compreensível, vamos colocar entre aspas, o compreensível, ou que as religiões estarem proliferando no mundo é compreensível também. Por quê? Porque não existe o Beit HaMikdash. Nós que estamos uma semana falando de Jerusalém, falando de templo, falando de Donald Trump, falando de atentados. Agora há pouco soou a sirene ali em Ashkelon, Ashdod, Raul. Agora há pouquinho, tem 10 minutos soou a sirene em Ashkelon. Então, assim, a gente está vendo um momento onde que os ânimos estão aflorados, ainda mais por ser Hanukkah chegando. Então, os sábios dizem, não temos o Beit HaMikdash, como não tinha nessa época, então a comprovação palpável da existência divina não existe no mundo. Então, é compreensível que uma pessoa não aceite ou não entenda ou não acredite em Deus ou em Hashem, ou não reconheça como verdade, é compreensível. A pessoa pode falar, eu acredito nisso, inventa uma religião, e quem vai falar que está certo? Quem vai falar que está errado? Sim, Augusta. Para uma pessoa que acredita, está BC, tá bem, está BC, Deris. Hashem está na Torá, e a Torá é de Hashem, então Hashem ele é infinito, pode fazer infinito. É bonito, mas não é perceptível. Como eu quero dizer que não é perceptível, Augusto? Eu não posso falar, por exemplo, como o profeta Elias Hanavi, que disse, olha só, vou pôr água aqui nesse altar e vou matar um boi aqui em cima e quem está duvidando de mim, vem aqui, chama o Deus de vocês, eu vou chamar meu Deus, na hora que eu chamar vai cair fogo do céu. Ponto. Em um período onde a Shekhinah ela era existente no mundo, ela era existente, então existia a Shekhinah no mundo e era possível fazer esses tipos de milagres, esse tipo de comprovação. Ou Moshe tinha um cajado, ele ia lá, falava, vou abrir esse mar, e abriu o mar. E vinha Yehoshua e falava, vou abrir o mar, e abriu o mar. Vinha Elias e falava, vou abrir o mar, e abriu o mar. E vinha Eliseu e falava, vou abrir o mar, e abriu o mar. Ou eu vou recitar isso daqui, ou eu vou fazer isso daqui ter filho, ou eu vou fazer isso aqui, fazer isso. Então, em um momento onde a Shekhinah, que é a presença divina perceptível, ela estava presente no mundo, era possível isso. Então, naquele período, não existia ateísmo no mundo. Você não vai ver naquele período falando que existia ateu. Ateísmo não existia. Existiam outras culturas, outras nações, mas se nós observarmos na Tanakh, qualquer rei, em qualquer nação que vinha a Jerusalém e vinha no templo, o que acontecia com esse rei? Ele reconhecia e falou, não, realmente aqui tem Deus. Que é o caso que acontece, por exemplo, com a rainha de Sabá, que vem conhecer Shlomo Amelech, que vem no Beit HaMikdash, outros reis que vinham,
Falou, não, é o Deus de Israel. Então, hoje não temos comprovação, e não como não tinha nessa época. Então, era complexo compreender com o pensamento. É de se entender os gregos, é de se entender as pessoas hoje. Então, a Torá versus a sabedoria. Eihá em Lamentações, Eiharabá, na verdade, Eiharabá não é em Eihá, mas é um comentário sobre o livro de Eihá, que é Lamentações 2:13. Que sabedoria os povos possuem? Se alguém te diz que há sabedoria entre os povos, acredite neles. Se alguém te diz que há Torá entre os povos, não acredite neles. Sabedoria entre os povos existe, como tinha para os gregos, como tem para os romanos, como tem hoje. Mas se alguém te disser que existe Torá entre as nações, isso não existe. Talmud Bavli, Brahot 58a diz: há diferentes bênçãos citadas sobre sábios de Torá e os eruditos não judeus. Existe brahá, bênção para tudo. Nós vemos uma criatura diferente, uma girafa, nós vemos um elefante, nós vemos um macaco, nós vemos um bicho que nós nunca vimos, nós escutamos um trovão, nós vemos um arco-íris, nós vemos uma pessoa bonita, nós vemos o mar Mediterrâneo, nós vemos um oceano. Para tudo temos uma brahá. Porém, existe diferença entre a brahá que nós mencionamos sobre um judeu inteligente, um sábio judeu, e um sábio das nações. Como essas duas brahot? Quem vê um sábio excepcional de sabedoria, de Torá diz: bendito sejas tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que separa da sua sabedoria para aqueles que o temem. E quem vê um sábio dos mundos diz: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deu sua sabedoria ao homem. Existe uma diferença entre a sabedoria que é proveniente do temor a Hashem, e existe uma diferença entre a sabedoria permissiva de Hashem para entender as forças da natureza, as forças da humanidade, as forças físicas e etc. Então aqui tem uma outra explicação sobre a diferença dessas duas bênçãos de sabedoria. Razão pela qual os sábios da Torá, em relação aos sábios da Torá excepcionais, nós citamos que separa da sua sabedoria para aqueles que o temem, porque a sabedoria não pode alcançar a profundidade máxima da Torá, uma vez que a Torá é infinita. Sendo assim, o vocábulo empregado na bênção halak, ou seja, que separa da sua sabedoria, significa que ele era parte de uma entidade maior. Em contraste, a sabedoria das nações pode ser, ao final, completamente compreendida. Portanto, é adequado usar a linguagem mataná, um presente, já que toda a sabedoria foi dada a eles para ser totalmente compreendida. Vou resumir aqui alguns dos slides, porque nós temos... Não, a gente está com bastante tempo. Nós vínhamos falando, há um pouquinho atrás, que Israel cometeu transgressões e Hashem enviou o julgamento por meio dos gregos, que tinham lá atrás uma conexão com Israel. Ou seja, eles estavam em igual patamar diante dos olhos de Hashem, diante das nações. Ou seja, Hashem tinha que entregar um julgamento para Israel e ele precisaria de uma nação de mesmo nível. Não de mesmo nível bélico, não de mesmo nível de intelectualidade, mas de mesmo nível entre brachot, entre bênçãos que foram recebidas dos antepassados. E Hashem manda os decretos por meio dos gregos, mas, como nós dissemos, o maior inimigo de Israel é Israel. Quando Israel comete uma transgressão, tem uma punição por motivo dessa transgressão, e a transgressão ela é exata. Então, por exemplo, por conta da negligência do serviço judaico no templo, vieram os decretos de que o templo fosse violado, que o templo fossem levados animais não kasher no templo, de que fosse levada a menorá embora. Então, por conta da negligência, veio esse juízo exato. Então, nós, aqui no segunda estrofe, aqui eu estou lendo, nós adquirimos aqui uma nova compreensão.
Os decretos não chegam sem motivo. Os decretos chegam medida por medida. Se não houvesse uma debilitação do serviço divino, não haveria nenhum decreto dos gregos de abolir o serviço no templo. Ou seja, tudo que veio sobre nós, nessa época, em todas as épocas, eles vieram por descaso. Como que nós vemos daqui a pouquinho, o Rambam, ele comenta, aqui já é um tempo um pouco posterior, né, desse período para um pouco para frente, quando tiveram os Tzedukim, os saduceus, que foi por conta do descaso em relação à própria lei oral que a heresia no povo judeu proliferou muito, que no caso os saduceus são hereges. Não tem parte no mundo vindouro. E como nós falamos, toda vez que o povo de Israel é oprimido no serviço, que ele mesmo já negligencia, ele se renova. Então, quando os sacerdotes arriscaram as suas vidas no serviço divino, com uma dedicação inabalável, eles imediatamente viram os seguintes milagres. Na guerra, onde Deus entregou os fortes nas mãos dos fracos, e através da reinauguração do templo, com o milagre do frasco de óleo. Então, nós vemos que 2 grandes milagres ocorreram. O primeiro milagre é onde Hashem ele entrega os fortes nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos dos poucos, e, por fim, ele faz multiplicar o azeite, ou estender o azeite que tinha. Então, a visão dos pensadores gregos era oposta aos ensinamentos da Torá. E a postura grega era de que o mundo sempre existiu e que Deus não criou o universo do nada e absoluto. E que ele não tem capacidade de mudar nada no mundo. De acordo com eles, o mundo sempre foi e será, pois ele sempre existiu e não é suscetível à mudança. Isso aqui está um pouco incompleto. Existe na filosofia grega uma série de opiniões. Tem a de Aristóteles, tem a de... esqueci os outros nomes dos pensadores que falam das teorias de criação do mundo, onde segundo Aristóteles, o mundo sempre existiu as coisas, e Deus ele é alheio à criação. Existe um outro que diz que uma coisa foi mudando, mas sempre existiu um algo. Então, segundo a cultura grega, sempre existiu um algo. E Deus, ele não, Hashem, Kadosh Baruch Hu, ele não tem uma conexão como feitor da existência. Então, nós vimos até agora o grande montante, o grande poderio intelectual que os gregos tinham. Então, de igual maneira com que os gregos tinham todo esse poderio intelectual, toda a reviravolta histórica que ocorreu com esse milagre, ele precisava ser novamente medida por medida. Então, se os gregos trouxeram um julgamento por parte de Akadosh Baruch Hu para Israel, medida por medida, agora, quando Hashem favorece Israel novamente, tem que novamente ser um revés, um revertério, vamos dizer assim. Tem que fazer o invés do que a cultura grega representava. Então, nós acreditamos na criação a partir do nada e na providência divina. O ocultamento de Hashem na natureza possibilita o exercício do livre-arbítrio. Nós falávamos até agora, então, falamos até agora há pouco, que hoje todo ser humano tem seu motivo de não acreditar, ou de acreditar, ou de ser ateu. Tem um motivo. Por quê? Porque Hashem não se manifesta deliberadamente no Beit HaMikdash, ou por meio dos profetas de Israel, e hoje não tem profetas em Israel, como foi em outrora. Isso é ruim ou isso é bom? Por um lado é ruim, por um outro lado é bom. Aí você fala, por que lado pode ser bom? Pode ser bom pelo seguinte: imaginem vocês, o tempo inteiro tivesse aqui milagres acontecendo, onde ficaria o nosso livre-arbítrio?
Livre-arbítrio humano ele só pode ser exercido quando nós temos total independência de tirar nossas próprias conclusões. Ou seja, se uma pessoa coloca uma arma na sua cabeça e fala, arranque essa flor do chão, você vai arrancar a flor do chão, você não tem livre-arbítrio. Só que se a pessoa fala, arranque essa flor do chão, você não tem nem porquê, não, você fala, por que eu vou arrancar? Não quero arrancar, você pode falar, sim, eu quero arrancar. Então você tem a opção de raciocinar. Se nós estamos o tempo todo com uma arma apontada na cabeça, então com essa arma apontada na cabeça, nós não exercemos o nosso livre-arbítrio. Então a manifestação constante divina na humanidade minaria ou diminuiria a nossa possibilidade de exercer o livre-arbítrio e poder servir a Hashem de livre e espontânea vontade. Ravi, eu tenho uma pergunta, Ravi. Pode perguntar, Eliardo. É o seguinte, o Talmud Tratado de Sotá 42 vai falar que o Eterno levou Israel ao Monte Sinai, arrancou o Monte Sinai e mostrou as profundezas da terra. E disse: se Israel não aceitasse os decretos, todos iriam para aquele destino. Como é que o senhor interpreta essa colocação do Talmud? Vamos pegar desde o começo. Vou tentar resumir toda a história para que quem não entende tudo, toda a história, possa entender tudo e tirar a própria conclusão. Hashem deu uma de malandro com Israel e com Moshe Rabbeinu nessa história. Porque é o seguinte, Hashem pega Moshe e fala, Moshe, tem um povo ali que eu sou Deus dos antepassados deles, eles estão sendo afligidos aí, e vamos arrancar eles lá do Egito? Vamos liberar esse povo? Vamos liberar esse povo. Aí libera a galera inteira. Aí todo mundo sai feliz da vida e fala, opa, vamos lá para nossa terra, vamos plantar, vamos colher. Aí o Pacha fala, não. Tem umas regras aqui para dar para vocês. Vem aqui que eu quero dar umas regras para vocês. E o povo de Israel, feliz da vida, viu os milagres. O que fala? Pensou, o que pode ser essas regras? Não deve ser tanta coisa assim, né? Ele vai pedir para a gente fazer o quê? Sei lá, cuidar dos sacerdotes. Porque se você for parar para pensar, Israel tinha como referência os sacerdotes egípcios, é a cultura de divindade egípcia. Apesar de que tinha todo um histórico com os patriarcas Abraham, Isaac, Jacob e as tribos de Israel, tinha uma história de contato com a Kadosh Baruch Hu. Ainda não tinham as leis, de fato, como são leis. Não tinha uma noção de religião. Não tinha um serviço divino. Não tinha isso. Entende? Isso surgiu muito tempo depois. Então, quando fala para Moshe, eu tenho umas regrinhas aqui para dar para vocês, o povo pensou que ia ser o quê? Vai ter um sacerdote, a gente vai dar umas oferendas para ele, cada um vai fazer o que quer. Então, a gente fala, não é bem assim, um pouco mais aqui, umas 613 regras básicas e suas derivações, todas elas. Então, Israel chega na beira do monte, no pé do monte lá, e acha que Moshe foi lá em cima receber, sei lá, umas regrinhas. Não tinha noção da grandiosidade da coisa, tinha noção da grandiosidade do evento, não da grandiosidade da complexidade da Torá. Então, quando Hashem fala, eu tenho a lei, e aí, quando Israel tem noção da complexidade de todas essas regras, ele falou, opa, escreve tudo, então. Israel não estava apto, não queria, ou não, os nossos sábios tentam demonstrar uma dificuldade da aceitação da lei oral, já desde aquele período, da aceitação de um mestre, da aceitação de uma pessoa que leciona, uma aceitação de uma conexão com a geração passada, as pessoas sempre tiveram essa dificuldade. Então, Hashem pressiona de tal maneira Israel, ou talvez nem seja a pressão foi justamente por todo o evento, porque nós acreditamos em todo esse evento que foi uma Amada Ar-Sinai, que foi a entrega da Torá, onde você via ali os Reshmalim, as carruagens dos anjos, você via ali a presença divina, você escutava a voz divina, você escutava tudo. Como você ia falar que não ia aceitar o negócio?
Me diz, como você ia falar que não aceitar o negócio? Então a pressão foi tão grande, Eliardo, que é como se, a gente vai entrando, é como se a gente tivesse pegado a montanha, levantado sobre Israel e falado, vocês vão aceitar ou eu posso soltar isso aqui em cima de vocês? Entende? Então aí você entende o Midrash. O Midrash é a explicação de toda a pressão interior das pessoas naquele momento. Ou seja, eu tirei vocês de lá, acabou o livre-arbítrio de vocês nesse ponto. Quem quer seguir com vida, aceita. Quem não quer, vai morrer. E é isso que nós vemos no futuro. Quando nós vemos, por exemplo, na Parasha Ha'azinu, de Dvarim, quando fala das bênçãos e das maldições, na verdade é uma minação do livre-arbítrio. Quando fala, eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. O bem é cumpra com os meus mitzvot, o mal é não cumpra, isso ok, você vai morrer. É simples assim. Então, Israel tem um livre-arbítrio condicionado, porque tem um dever. Se você tem um dever, você tem menos arbítrio. Se você tem que trabalhar, você não pode dormir até a hora que você quer. Se você tem que trabalhar, você sabe que você não pode ir para a praia. Se você quer trabalhar, você sabe que não pode fazer isso. Se você quer ganhar teu salário, você sabe que você tem que trabalhar. Então, Israel é isso. Israel é basicamente isso. Israel tem uma vida, tem os seus deveres, tem seus prós e seus contras. Então, tem um livre-arbítrio condicionado, que, na verdade, o livre-arbítrio nosso é muito pouco. Nosso direito e a execução do direito de escolha é muito pouco. Praticamente nada a gente escolhe. Então, por exemplo, você falar, você vai beber o quê? Eu vou lhe pegar um negócio na geladeira. Você bebeu? Bebi água. Por quê? Tinha Guaraná? Porque eu estava condicionado a beber água. Eu estou condicionado a sempre... Por que você bebe água com a mão direita? Porque eu sou destro. Não. Porque você não tem mais o livre-arbítrio disso. Você executou tantas vezes a mesma ação, você não tem mais o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de escolher com que mão você pega o copo. Por que você pega com a mão direita? E nem por isso fica sempre o tempo todo, eu vou pegar este copo com a mão esquerda agora. Vou pegar esse... Não, você já está condicionado. Então você perdeu o livre-arbítrio disso por si mesmo. Vamos seguir aqui. Quando nós falamos nas bênçãos sobre Hanukkah, que está no Sidur, nós lemos a seguinte frase. Essa é a frase que nós falamos no Sidur. Tanto na Amidah, quanto no... Quem sabe aonde mais nós falamos isso? Como é, Rafa? Perguntei que caiu aqui a net, voltou de novo. Nós falamos, Lanissim, Alaniflaot, Alapurcana, Vial, tarararara. Aonde nós falamos? Nós falamos na Amidah, nós temos um acréscimo na Amidah, nós mudamos o Seder da Amidah por meio da festividade, mudamos outras coisas por causa da festividade. As bênçãos? Qual delas? Vixe, agora só me pegou. Birkat Amazon e... Alanissim. Que acrescenta o Alanissim. E qual mais? Me'en Shalosh. Nós mudamos. Birkat Amazon, Me'en Shalosh e Amidah. Nós temos esses acréscimos, além de ter o Halel de manhã, mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje. Então, na liturgia, quando nós lemos na Amidah, o trecho que é acrescentado na Amidah, na nossa reza, é o seguinte. Em Hanukkah, nós louvamos a Hashem pela vitória militar milagrosa. Nos dias de Matitiyahu, isso é o que é falado na Amidah. Nos dias de Matitiyahu, filho do Kohen Gadol, Hashmonai, e os seus filhos, quando o perverso reinado grego ascendeu contra o teu povo Israel, para fazer com que eles esqueçam a sua Torá, e para desviá-los dos estatutos da tua vontade, tu, na tua misericórdia abundante, te revelaste em prol deles. No momento dos seus sofrimentos, tu defendeste a causa deles, tu julgaste as suas queixas e tu os vingaste. Tu entregaste os fortes nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos dos poucos, os impuros nas mãos dos puros, os perversos nas mãos dos estudiosos dirigentes da tua Torá. E tu engrandeceste o teu nome e santificaste no mundo. Para o teu povo, Israel, tu realizaste uma grande libertação e redenção até o dia de hoje.
Posteriormente, os seus filhos entraram no sagrado dos sagrados, no Kodesh HaKodashim, da tua residência, limparam o templo, purificaram o teu santuário e acenderam as velas nos seus pátios sagrados e designaram esses 8 dias de Hanukkah para agradecer e louvar o teu grande nome. O que falta aqui? O que falta no nosso louvor a Hashem? A bênção final? Falta falar das luzes. Por que não fala das luzes? Por que não fala que Hashem multiplicou o óleo? Se é o que é mais evidente de milagre, porque nós falamos do livre-arbítrio. Nós temos então livre-arbítrio porque Hashem ele se oculta nos milagres. Ele faz milagres ocultos, ele faz milagres, vamos dizer, duvidosos. Então, isso pode ser milagre, como pode não ser. Então, Hashem ele deixa o milagre oculto. Nós louvamos Hashem pelo milagre que não é, que é oculto, que é oculto, que foi a vitória. Podia falar, estava chovendo e os gregos não sabem lutar na chuva. Ou pode falar, não, os gregos estavam desanimados. Os gregos já estavam perdendo. Ficou só os fraquinhos dos gregos. Podia falar isso. Nós louvamos a Hashem pelo milagre da guerra e não pelo milagre da multiplicação do óleo. Porque a multiplicação do óleo já é evidente que foi milagre. Foi um milagre liberal, um milagre evidente. Esse milagre da guerra não foi evidente. Então, se nós falássemos aqui do milagre do óleo, podia falar, não. Então, o da guerra foi porque os Hashmonaim eram muito fortes. Mas é o contrário. Os Hashmonaim eram fortes, mas não o suficiente. Hashem executou um milagre para que eles vencessem. O óleo já foi um milagre deliberado. Então, nós já sabemos que é milagre. Nós não estamos louvar Hashem o tempo todo por isso. Então, por que eles tiveram o mérito de vencer a guerra? Quem pode ler para mim? Onde é, Ravi? Porque os Kohanim tiveram aí, essa daí é? Muitas pessoas têm a dificuldade de entender a reza ao Hanassim. Certamente o fato que os fracos conquistaram os fortes e poucos conquistaram. Muitos foi um milagre maravilhoso. Mas qual é o milagre em relação aos impuros que caíram nas mãos dos puros, e os perversos nas mãos dos justos, e os imorais nas mãos dos que se dedicam à Torá? Podemos dizer que os nossos sábios nos ensinam que a vitória milagrosa de poucos sobreocorreu. Os Hashmonaim tiveram mérito deste milagre, somente porque eles eram puros, justos e dedicavam-se à Torá. Então, isso aí. O grande foco é mostrar o que consertaram. Por quê? Até esse momento, o que deu o mérito de agora Israel começou a vencer? Porque até então Israel perdeu para os gregos e agora eles ganharam. O objetivo dessa tefilá dessa prece é nos mostrar o motivo da vitória, que é agora eles estudam Torá, agora eles praticam a Torá, agora eles se purificaram. Então agora Hashem vai entregar os muitos na mão dos fracos, nas mãos dos fracos. Esse é o grande motivo. Esse é o objetivo dos sábios terem colocado esse e não aquele na Midá. Outra pessoa pode ler para mim, por favor? Nós já lemos isso, mas eu quero reler. O que é Hanukkah? Quando os gregos entraram no santuário sagrado, eles profanaram todo o azeite que havia lá. E quando a dinastia dos Hasmonaim se fortaleceu e derrotou os gregos, eles procuram e encontraram somente um frasco de azeite preparado com o cedo do Kohen Gadol. E havia somente azeite suficiente para ser consumido durante um dia. Um milagre aconteceu e eles acenderam a menorá a partir deste azeite por 8 dias. No ano seguinte, os sábios estabeleceram estes dias para louvor e agradecimento. Agora vamos falar do segundo milagre, que é o milagre do azeite. O milagre de azeite ocorreu da seguinte maneira.
Os Hashmonaim, eles entraram no Beit HaMikdash, purificaram o Beit HaMikdash, encontraram um único jarrinho de azeite puro. Por que não poderia pegar outro azeite? Não tinha mais ninguém com azeite em Jerusalém inteira? Porque precisaria ser esse azeite em específico. Esse azeite não era um qualquer azeite, era um azeite muito puro, que era feito apenas por uma família de Israel. E era no norte de Israel. Até chegar a essa cidade, onde essa família, que era a única que sabia fazer o azeite, levava 4 dias para ir e 4 dias para voltar. Então, quando eles dominaram, conquistaram o tempo, falaram, corre alguém buscar azeite. Aí foi 4 dias para ir, 4 dias para voltar, 8 dias. Vamos ver aqui. O que o Yosef Karo, quem é o Yosef Karo? Quem é o Rabino Yosef Karo? Que livro ele escreveu? Shulchan Aruch. Muito bem, ele escreveu Shulchan Aruch. Por que foi necessário um milagre de 8 dias? A razão pela qual eles precisaram acender a menorá por 8 dias, a partir do próprio recipiente de azeite, se deve ao fato de que todo o povo judeu estava ritualmente impuro, também met da guerra, e era impossível preparar azeite puro novo, até o período de 7 dias passar, além de um dia necessário para espremer as azeitonas e para efetuar o procedimento de preparação de azeite puro. Essa é uma das explicações. E a segunda explicação é, o Rani escreve que o período de 8 dias foi necessário por um motivo diferente. O azeite puro estava disponível a uma distância de 4 dias de viagem, e 8 dias eram necessários para a viagem de ida e de volta. Esse é essa é a explicação mais aceita, que é a distância e não o problema da impureza ritual. Existe uma questão de que, só a caráter de conhecimento, de que se todo o povo está impuro, aí pode fazer a coisa que está aqui, que seria somente para uma pessoa pura fazer. Mais ou menos assim é a regra. Então a gente não vai abordar isso nesse momento, mas a opinião mais aceita é a como a do Ran, que é de que ficava 8 dias de ida, 4 dias de ida e 4 dias de volta. Thiago, Sim? nesse Oi? Oi, Rafa, você me ouve? Sim, ouço. eles tiveram o cuidado de não colocar qualquer óleo, né? Nesse foi o que o Eterno fez um milagre. Esse azeite, ele era feito de uma maneira muito especial. Ele era pego cada azeitona, espremia cada azeitona, e a primeira gota ia para o azeite. Essa azeitona não usava mais para esse azeite. Então era uma gota de cada azeitona que era espremido. Era um azeite muito puro, muito especial, de primícia de primícia. Então essa era a maneira que era feito o azeite para utilização para acender as velas da menorá do templo. Rafa, Renan. Sim. Como é essa história da viagem de 4 dias para ir, para voltar? Eu travou aqui, eu não ouvi direito. Por que demorou? Por que o milagre ele durou 8 dias? Quando encontraram o vasinho de azeite, cada vasinho de azeite servia para acender a menorá um dia. Então eles entraram no templo, limparam, falaram, agora a gente vai acender menorá. E tem um vasinho que serve para um dia. Aí falaram para alguém, corre buscar azeite puro. E ficava 4 dias de viagem para o norte. Então ele demorou 4 dias para ir, pegar o azeite puro, que é uma família que fazia esse azeite, e trazer de volta. Então não era um azeite que era encontrado em qualquer lugar de Israel. Então foram 8 dias de milagre. O azeite que duraria um único dia, durou por 8 dias. Entendeu? Entendi. Então, mas tem um outro problema agora. Se o azeite... A Augusta fez uma pergunta muito boa. Menorá é a do templo. Hanukkah é a da festividade. Menorá é uma que tem 7 braços. E Hanukkah é uma que tem 9 braços. Tá bem? Nós não acendemos menorá. Não acendemos velas, candelabros de 7 velas. De jeito nenhum. Só de 9. 7 velas, só no templo.
Então vamos lá. O milagre, na verdade, então não durou 8 dias. Correto? O milagre durou quanto? 7 dias. Porque o primeiro dia não foi milagre. É ou não é? Verdade, Ian. Não é não? Porque no dia tinha óleo. O primeiro dia tinha óleo suficiente. Então vamos ler aqui o que o Yosef Karo, ele diz. Nós precisamos entender por que a Hanukkah foi estabelecida por 8 dias. Já que havia azeite suficiente para o frasco para apenas uma noite. O milagre, portanto, durou somente 7 dias. Uma explicação é que eles dividiram o azeite do frasco em 8 partes e a cada noite eles colocavam uma parte na menorá e ela permanecia acesa até amanhã, de modo que vemos um milagre que ocorreu a cada noite. Outra explicação é que, depois que eles colocaram a quantidade necessária do azeite do frasco nas velas da menorá, o frasco permaneceu tão cheio do azeite quanto estava no início, e o milagre era óbvio, mesmo na primeira noite. Outra explicação é que, na primeira noite, eles colocaram todo o azeite nas velas, e elas permaneceram acesas durante toda a noite. De manhã, eles encontraram as velas cheias de azeite, e isso ocorreu em cada uma das 8 noites. Todas as velas eram acesas à noite? Todas as velas. Tinha uma ordem, né, de limpeza. Primeiro você acendia uma, depois uma outra, no sentido das pontas para as do meio. Por isso que fala que todas elas eram voltadas para o meio. Elas eram mais, deixa eu cancelar aqui. A vela da Hanukkah, da Menorá, estão vendo a minha câmera? Lógico que ela não era assim, né? Mas as velas no passado, elas eram com um pavio, elas tinham um pavio. O pavio não era no meio, era na ponta, para o lado. Como é isso aqui? Então, aqui tem a menorá com 7 pontas, por exemplo. Então, todas as velas dos lados eram voltadas para o meio. E na menorá do templo, a do meio era para frente e as dos lados eram para cá. Compreenderam como era? Então, toda noite era aceso. O sacerdote ele tinha uma ordem de limpeza das velas, qual ele tinha que limpar primeiro, qual ele tinha que limpar depois. Faz parte do serviço no templo. É complexo, é muito complexo esse serviço. Mas é assim que funcionava. A Hanukkah pode ser uma, se você tem do ano passado, pode usar esse ano. Essa daqui, por exemplo, é da minha filha do ano passado. E tá até suja não, que minha esposa limpou, mas é dela do ano passado. Ela vai provavelmente usar ela esse ano novamente. Tá bem? Então nós vemos aqui 3 explicações sobre como que esse milagre durou 8 dias. Uma é que dividiu em 8 partes e que era para durar apenas um pouquinho, durou muito. Ou que colocou tudo no primeiro dia e ficou aceso todos os dias, ou que o azeite multiplicava dentro do jarro. Então, mesmo no primeiro dia que derramou o azeite em todos, e quando olhou dentro do jarro, falou, olha, está cheio ainda, como aconteceu com o profeta Eliseu, mesmo na primeira noite o milagre já foi evidente. Existe um livro com 100 respostas sobre isso, do porquê, de 100 possibilidades diferentes de por que celebramos durante 8 dias. Se você esqueceu de acender, o Garcia pergunta no particular, se eu me esqueci de acender a vela um dia, vamos supor que é o dia 3 e eu não acendi, eu viajei. No dia 4, o que eu faço? Você acende 4. Tá bem? Não tem que acender 3 não, acende 4. Na vela do dia. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos uma conexão com os 2 milagres. O milagre do azeite... Opa, não estou compartilhando. Faz com que nós evitemos incorrer no erro de que a vitória na guerra se deveu somente ao esforço humano. A essência do estabelecimento da festa de Hanukkah foi a derrota militar dos gregos,
mas para eles não parecia uma vitória, que essa vitória foi um milagre. Portanto, o milagre das velas foi realizado para que eles soubessem tudo que foi um milagre de Deus, tudo que foi um milagre de Deus, abençoado seja. Também fica uma nova, uma pergunta, né? Nós temos a Megilat Esther. A Megilat Esther, que é o livro de Esther. O livro de Esther, ele não conta nenhuma vez o nome de Hashem, ele é um livro que relata um milagre oculto de Hashem e deixa evidente no seu relato de que foi por uma condução divina. Já o livro dos Macabeus, ele não consta na Tanakh. Apesar de ser um livro que nós temos o livro, etc., mas nós não colocamos na Tanakh. Por quê? Porque eles não deixam evidente de que foi por um direcionamento divino a vitória. Fica oculto demais no livro. Eles dão mais ênfase ao teor bélico do que ao teor divino que envolve toda a trama. Eu tenho alguns slides aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero passar... O nome de Hashem só aparece em forma acróstica, né? No livro de Esther. Sim. Que é... Eu não lembro onde que é. Não lembro. Então, vamos lá. A Hanukkah, que já partindo para a nossa conclusão de 15 minutos, depois eu vou deixar aberto para as perguntas. Hanukkah é uma festa estritamente derabanan. O que isso quer dizer? Que a Hanukkah, ele não tem um livro, como o Megilat Esther, que tem um livro. Ele não tem nenhuma referência na Tanakh. Ele não tem nenhuma referência nos escritos antigos, apenas derabanan. 100% derabanan. Correto? O que é derabanan? Mandamento rabínico? 100% mandamento rabínico. 100%. Tem uma coisa errada aí, então? Ou não? Qual que é a bênção de acendimento da vela de Hanukkah? Como que é a bênção de acendimento da vela de Hanukkah? Bem, Baruch Atah Hashem, bendito é o eterno, nosso Deus, Rei do Universo, e nos ordenaste acender a vela de Hanukkah. Assim que é a bênção da vela de Hanukkah. Quem tem o guia, eu enviei alguns guias por aí. Quem ainda não tem, me pede no WhatsApp que eu envie o guia de acendimento. E tem no Sidur. Tem aqui no Sidur. Então, assim é a bênção de acendimento da vela de Hanukkah. Bendito é o eterno Deus, Rei do Universo, nos ordenaste acender a vela de Hanukkah. Mas como pode ser isso? Como pode ser que Hashem ordenou acender Hanukkah se Hanukkah foi no período do segundo templo? No período do segundo templo já não tinha mais data, já não tinha Torá. A Torá foi dada 1500 anos antes. Como pode ser isso? Porque nós citamos a expressão que nos ordenasse acender as velas de Hanukkah. Quem tem o Sidur está na página 584, Sidur completo. Assim está. Baruch atah Adonai Eloheinu, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, e nos ordenaste lehadlik ner Hanukkah, acender a vela de Hanukkah. Se é uma mitzvah derabanan, por que nós lemos que nos ordenaste? A explicação é a seguinte. Rav Avia, no Talmud Bavli, Masechet Shabbat, diz:
Nós extraímos isso do texto de Deuteronômio 11:17, que está escrito: não se desvie das coisas que eles lhes disserem. Eles quem? Os sábios. Os sábios. Então, que nos ordenaste o quê? Seguir os sábios, e eles nos ordenaram acender as velas de Hanukkah. E o Rabi Nehemia diz, de outro versículo, ele aprende de Deuteronômio também, 32:7, que diz: pergunte a teu pai e ele te dirá, e pergunte aos anciãos e eles te dirão. Então, dirão o quê? Que deve fazer isso, isso, isso. Então, na Torá está dito já a obrigação de você acreditar nos juízes, nos sábios, na geração passada. Se a Torá estabelece isso, e uma geração, sabe, um juiz diz, tem que fazer isso. Então, quando nós lemos que nos ordenaste a fazer determinada coisa, nós estamos, na verdade, cumprindo essas mitzvot da Torá. Tá bem? Tem um outro... Bom, tem vários. Depois eu tenho que colocar esses PPTs que eu estou usando aqui no nosso site. Então, nós temos aqui a Hanukkah. Hanukkah, e tem o guia, e tem no Sidur. A Hanukkah, ela sempre tem 9 velas. Eu vou ficar aqui de costa para vocês, para explicar melhor. Tem aqui 9 velas. Uma é o Shamash, que nós chamamos de vela guia. E 8 velas, referente aos 8 dias da festividade de Hanukkah. Existia uma discussão na época do Talmud entre Beit Hillel e Beit Shammai. Olha só, eu estava aqui folgadão, colocando meu pé para cima, nem sabia que estava aparecendo aí. Beit Hillel e Beit Shammai que diz que Beit Hillel diz que cada dia nós temos que adicionar uma vela. E Beit Shammai dizia que cada dia nós tínhamos que diminuir uma vela. Como nós hoje legislamos segundo Beit Hillel e também nós queremos que a festa seja cada dia mais feliz, nós sempre aumentamos uma vela. Sempre vai, cada dia que passa a festividade, nós aumentamos uma vela. Então temos uma vela guia e 8 velas. Então no primeiro dia de Hanukkah, amanhã após escurecer, nós acendemos o Shamash e dele acendemos a primeira vela. A primeira vela colocamos do lado direito da Hanukkah. Quando o Shamash está no meio, algumas Hanukkah, o Shamash está no meio, temos a do meio, que é a mais alta, e a primeira da direita. Tá bem? No segundo dia, temos a Shamash e 2 velas. Nós acendemos a vela nova, e a vela do dia 2, depois a vela do dia 1. No terceiro dia, nós temos a vela Shamash e 3 velas. Temos a vela primeira, a terça do dia 3, depois a do dia 2, depois do dia 1. E assim, sempre adicionamos uma nova, e sempre acendemos a primeira, a que é a mais nova. Tudo bem até aqui? Para que serve o Shamash? Rav. Sim. Então, o Moreira da Vida ensinou diferente isso ontem. O que ele ensinou? Ele ensinou que há uma discussão entre Sefaradim e Askenazim sobre a questão do Shamash. Sim. Por exemplo, eles acendem o Shamash primeiro para não tirar proveito da luz. E nós acendemos a vela primeiro e depois o Shamash. E aí? Eu sempre acendi primeiro o Shamash. Apesar da opinião, a opinião que eu entendo melhor nós não podemos tirar proveito nenhum da vela, nem para acender, nem para nada. Então, por exemplo, isso é a próxima questão que eu queria falar. Vamos supor que você está acendendo está no 4º dia, tá bom? Você acendeu 2 e uma apagou. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Com fósforo. Acendê-la porque o Shamash está aceso. Mas e se ele não estiver aceso? Então, eu sempre entendi assim. Existe a discussão. Como existe discussão,
eu prefiro ir para minha consciência, entendeu? E tem em quem se apoiar. A festividade de Hanukkah... Se eu usar uma vela de Hanukkah que já está acesa, eu estou tirando proveito dela. Ainda Está que dando proveito dela. Nós somos proibidos de tirar proveito das velas de Hanukkah. Então, por isso, pode fazer do outro jeito. Pode fazer tanto do jeito Sfaradi quanto do jeito Ashkenazi. Sem problema nenhum. Pode assim deixar mais primeiro. Eu prefiro deixar mais primeiro. Depois acende as velas na ordem que eu expliquei. A mais nova para a mais velha. Mas vamos supor que uma delas aqui apagou. Eu não posso pegar de uma das velas acesas de Hanukkah. Tem que pegar o fogo do Shamash. Por quê? Se eu utilizar o fogo de uma dessas 4, eu estou tirando proveito desse fogo. E na bênção nós falamos, durante os 8 dias de Hanukkah, essa luz é santificada. Nós santificamos essa luz. Nós separamos essa luz apenas para louvar Hashem. E não podemos tirar proveito nenhum dela. Então nós acendemos o Shamash por isso, para não tirar nenhum proveito dessa luz. E assim nós acendemos até completar os 8 dias de Hanukkah. Até aí tudo bem? Ok. Qual é o melhor lugar para colocar Hanukkah? O melhor lugar para colocar Hanukkah é na janela. A janela é o melhor lugar. Porque nós temos justamente no Hanukkah a ordenança, a mitzvah de propagar esse milagre, de divulgar o milagre, divulgar que Hashem executou o milagre. Em Am Israel, esse milagre ocorreu nessa época, nesse período, há muito tempo atrás. Quem está passando na rua não vai saber quem está no Brasil. Aí é uma outra alahá que se diz ema, cada um com seus problemas. Então, nesse caso, não tem o que fazer. A pessoa não sabe. Nós temos que fazer assim, temos que colocar lá. Se formos colocar na porta de casa, não tem que ser numa altura acima de 45 centímetros, não muito mais alto do que 1 metro. E do lado oposto da mezuzá. Tem a mezuzá de um lado, a Hanukkah do outro lado. E aí vem, como o próprio nosso amigo aqui explicou, o Alexandre falou, ele disse que existe uma dúvida entre os Faradim e Ashkenazim. Existe uma dúvida entre esse e aquele. Hanukkah é a única festividade, é a única alahá, é o único conjunto de alahot que você pode se esforçar o que for em cumprir o mais kasher que for, que você nunca vai conseguir cumprir todas as alahot de todas as opiniões diferentes. Hanukkah vai ter sempre uma opinião que fala a menorá tem que ser posta a uma altura de 50, tem que ser posta a uma altura de 1 metro, tem que ser posta na janela, ela tem que ser posta aqui, tem que falar desse jeito, tem que fazer aquele. Então, Hanukkah, esquece, você não vai conseguir cumprir todas as mitzvot. Pensa que kasher é kasher, ponto. Hanukkah, o que é kasher, ponto. O que é Sukkot, que é kasher, ponto. Hanukkah não tem muito disso, então Hanukkah, como é também uma tradição, é mais leniente nisso, muito mais leniente. Se você não tem condições de pôr na janela, acende na mesa de casa, ceder, tá bom? Sem problema nenhum. Tem mais duas considerações importantes. Não. Ó, Edivaldo, é o seguinte. Vamos supor que você tem uma porta. A porta da tua casa é aqui, tá bom? E a porta da casa. A mezuzá fica aqui, tá bem? Do lado direito de quem entra. Correto? Sim. Então, a Hanukkah, se você for pôr ela num banquinho, ela tem que ficar do lado esquerdo embaixo.
Tá bom? Vamos supor que eu tenho uma janela aqui, desse lado aqui, uma janela. E você quer pôr a Hanukkah dentro da tua casa na janela. Tem um jeito de colocar. Ou você mora no segundo piso, segundo andar, quer pôr na janela. Pode pôr na janela lá também. Entendeu? Indiferente de que lado da mezuzá tá. Eu coloco na janela aqui. Não coloco aqui dentro da porta, por quê? Porque ninguém passa aqui. Eu moro num prédio. Quem vai ver aqui? Ninguém vai ver. E o propósito é divulgar. Eu coloco bem aqui, que aqui fica bem para a rua e fica bem bonito. E eu comprei uma Hanukkah bem... Eu não sei nem onde está. Vou pegar ela amanhã. Pegar ela amanhã. Entendeu? Então, essa é a forma de colocar a Hanukkah na janela. Também pelo lado de dentro de casa. Grave no caso de colocar em janela. Sim. Eu respeito, por exemplo, a minha janela. Eu tenho duas janelas, do lado esquerdo e direito da mezuzá. Eu vou respeitar a janela do lado esquerdo. Oposto ou qualquer janela. Não tem mais essa necessidade. Se você for para o lado de fora da tua casa, tudo bem. Se você for para o lado de dentro, não tem essa necessidade. Deixa eu ver se eu acho a minha menorá, minha Hanukkah aqui. Eu não sei onde minha esposa guardou. Tá bem guardada. Eu vou ter que pegar ela amanhã. Enfim, a minha é uma caixinha de vidro e tem os locais de colocar as velhinhas por dentro. Então eu consigo colocar para o lado de fora de casa. Pode ventar, pode chover, que não pega nada. Ela segue lá firme e forte. No caso de vocês, se for vela, não dá para pôr para o lado de fora, porque vai apagar. O melhor é para o lado de dentro. Rav. Sim? No caso, então, na janela, esse lance da altura de 45 centímetros e 1 metro, então na janela fica... Não na entra. Altura da janela. Aí fica na altura da janela mesmo. Tá. Vamos lá. Amanhã, exclusivamente, nós vamos abençoar da seguinte maneira. Amanhã nós abençoamos da seguinte maneira. Conforme tem nos guias que eu enviei nos grupos, quem ainda não recebeu, ou o grupo que não recebeu, pode me pedir que eu envie ainda de hoje para amanhã. Provavelmente amanhã de manhã. Amanhã nós abençoamos a bênção. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu lehadlik ner Hanukkah. Nos abençoaste, e nos ordenaste. Abençoar, acender as velas de Hanukkah. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asa nisim la'avotenu bayamim hahem bazemanazeh, que realizaste milagres naqueles dias, nessa época. E amanhã, só amanhã, recitamos Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, she'echeyanu ve'kiyimanu ve'higiyanu lazemanazeh, que é que nos mantiveste vida, como que é a tradução? Que nos conservaste em vida, nos amparaste, nos fizeste chegar até esta época festiva. Só amanhã. Então, a terceira bênção, chamada She'echeyanu, abençoamos somente amanhã. Tem escritinho no guia, vocês vão ver que tem no guia isso colocadinho. E depois nós recitamos Hanirot Halalo, que essas velas nós acendemos por causa dos milagres, maravilhas, salvações, guerras, etc, etc, etc. Tá bem? Então, assim, depois as crianças cantam Maoro Tsui Yeshuati, Maoro Tsui Yeshuati, uma musiquinha. E aqui eles aprendem na escola. Ontem eu fui numa festa. Muito bem colocado, Jones. Muito bem lembrado. No Shabat, na sexta-feira, à noite, primeiro nós acendemos a vela de Hanukkah e depois acendemos a vela de Shabat. Tá bem? E na hora que acabar o Shabat, primeiro nós fazemos Avdalá
e depois acendemos as velas. Na sinagoga não chega a fazer a Havdalah, já acende a vela logo após o aleino, já acende as velas de Hanukkah. Não chega a fazer a Havdalah antes. Já em casa, já é melhor fazer a Havdalah e depois acender a vela. Não, não, ô, Lucas, você coloca ela na janela ali e já acende ali mesmo, entendeu? Não tem que mover de lugar. Então, a janela pode ficar fechada, Lucas. Não precisa abrir a janela, se for de vidro, tá bom? Só para que a luz passe para fora. A luz não precisa da janela estar aberta. Tá? Pode deixar com a janela fechada. Cuidado para não pôr fogo na casa. E coloca na janela. Raviel Milton, posso falar? Claro, Milton. Para você diferenciar um pouco da festa de Hanukkah para o Shabat, você acende a vela do Hanukkah. Ou seja, você faz a bênção do Hanukkah, a bênção, e acende. E no Shabat, você acende a vela primeiro e depois faz a bênção. Não é isso? Para diferenciar um pouco? Não, na verdade não. O Shabat, você vai fazer do mesmo jeito que você fizer na semana, você vai fazer no Shabat. A diferença é que você faz durante a sexta-feira antes de acender a vela de Shabat. Então, por exemplo, a gente está acendendo a vela de Shabat aqui 4h15 da tarde. Sim. 4h15, 4h25 já está de noite aqui. Então, nós acendemos a vela de Hanukkah. Vamos supor, está escrito aqui no horário nosso, 4h14, a vela de Shabat. Então, 4h10, eu acendo a vela de Hanukkah. E 4h14, minha esposa acende as velas de Shabat e eu já vou para a sinagoga. Sim, é porque no Yom Tov, se coincidir com o Shabat, você vai acender as velas de Yom Tov, primeiro, para diferenciar do Shabat para o Yom Tov, as velas de Yom Tov, você faz a bênção e depois acende. E a do Shabat, você acende primeiro e depois faz a bênção, é isso? Então, aí, Milton, depende se você é ashkenazí ou se você é sefaradi. Porque Tá. deixa eu ver como que é. É que minha esposa, que ela faz a brachá e acende. Sefaradi faz a brachá e depois acende, como é com todas as mitzvot. Então você vai lá, vai comer, você faz a brachá e come. Você vai fazer isso, faz a brachá e faz isso. No caso da vela de Shabat, os faradim fazem a mesma coisa, faz a brachá e depois acende. Os ashkenazim fazem o contrário, eles acendem e depois fazem a brachá. Então essa é a diferença. Então, talvez foi um pouco confuso quando te explicaram de uma primeira vez, mas é sempre assim, Milton. Os faradim sempre faz a brachá, seja Yom Tov, seja Shabat. Antes, sim. Tá bom, então, obrigado. Na Havdalah, Jones, se você estiver na sua casa, é melhor fazer a Havdalah e depois você acende a vela de Hanukkah. Em sinagoga, na sinagoga mesmo, após o aleino direto, já acende a vela de Hanukkah. Tá bom? Para concluir o shiur, para que vocês possam fazer algumas perguntas ainda, que ainda dá tempo para algumas perguntas. Comida. O que é costume comer na festival de Hanukkah? É costume comer alimentos com óleo. Por exemplo, sonho, no Brasil é sonho, né? Aqui é sufganiá, é um leite. A Augusta, que é mais chique, fala leite. Eu falo sonho. Brincadeira, Augusto.
Então, é costume comer sonhos e alimentos mais com batata. Ali são com batata. Frituras, alimentos, um pastel, pode ser um pastel. Aí vai da ideia, da noção, da região com que a pessoa vive. Tem quem vai comer batata frita, tem quem vai comer suzaniá, tem quem vai comer os leites da Augusta. Então, o ideal é utilizar óleo. Por quê? Porque nós estamos celebrando porque veio por meio do óleo o milagre para Israel. Bom, a gente fez uma grande passada sobre Hanukkah. Devemos ter estudado um pouquinho. Talvez se tivesse estado em duas aulas ia ficar muito extenso. Quem tem alguma pergunta sobre Hanukkah pode fazer ainda. Ou perguntas sobre algum outro tema. Nós temos ainda alguns minutos. Muito bom, Jones. Muito bem lembrado. Durante a manhã, da parte da manhã, na Shacharit, é ser recitado, Halel após Amidah. Halel é uma tefilá, é uma sequência de salmos, quem não sabe. Halel é uma sequência de salmos, nós louvamos a Hashem, nós louvamos a Deus. Halel é recitado em algumas festividades somente, nas festividades bíblicas, Pesach, Shavuot, Sukkot, recitado em Yom HaAtzmaut, recitado em Pesach à noite e Yom HaAtzmaut à noite, são os 2 dias que é recitado à noite. É recitado em Hanukkah e é recitado em Rosh Chodesh também. As velas, Manuel, só ficam acesas no máximo meia hora. O mínimo que ela tem que fazer é meia horinha. Apagou. Então, o Halel é recitado em Hanukkah, tá bom, Jones? Obrigado, Ravi. Ravi, aproveitando o momento, Sim. tem alguma dessas preces, Tahanun, que a gente não faz na época do Hanukkah? Ou eu fiquei curioso, eu acho que eu li alguma coisa a esse respeito, se tem alguma coisa que a gente não faz nas preces. O senhor recorda? Eu acho que eu tinha aqui para confirmar. Hanukkah. Hanukkah não se diz Tahanun. Tahanun, para quem não sabe, é o momento, é o pedido de perdão pelas transgressões. Achamos no bagar, no guidão. Tá bom? Nós pecamos, traímos, corrompemos, e etc, etc, etc. Não fazemos em Hanukkah, nem quando se diz Halel. Halel. Ravi, mas eu li que quem faz as rezas em casa, sozinho, no caso, ele não é obrigado a fazer o Halel, isso está certo? Não é obrigado. Ok. Eu não sei se véspera de Hanukkah, eu sei que véspera de Yom Tov não recita, Hanukkah não é Yom Tov, tá bom, Lucas? Vamos abrir aqui novamente. Como Hanukkah não é Yom Tov, vamos ver aqui. Eu acredito que amanhã vamos recitar normalmente o Halil, tá bem, Lucas? Porque não é Yom Tov. Quando é Yom Tov, a véspera não recita. Hanukkah não é Yom Tov. Eu tô sem ela. Deixa eu ver aqui. Nial com o teu só um momento. Quando a gente vai falando. Então amanhã, tudo leva a crer que sim. Raul, véspera de Hanukkah recita Tahanun, né? Sim.
Normal. Ou seja, Hanukkah pode realizar todos os trabalhos, não tem nenhum tipo de proibição como é no Shabat. Garcia, canções de Shacharit de Shabat durante as rezas. Vamos deixar essa para Shacharit de Shabat, para o Shurim de Shacharit de Shabat? Nós estamos para estudar agora Shacharit em breve, tá bom? É um pouco... Tem bastante coisa para explicar agora, tá bom? Eu gosto... Agora, fora Shacharit, a gente tem que fazer um show de canções, né? Várias canções se cantam, não só... Em geral, na Shacharit de Shabat se canta alguns terrilim, algumas partes. Depende muito da sinagoga que você vai. Não existe no Sidur, uma sinagoga, uma coisa que todas as sinagogas fazem. Tem sinagoga que você vai ver, por exemplo, o Rodu sendo cantado. Tem sinagoga que não canta. Tem sinagoga que canta aqui, que não canta ali. Então depende muito da sinagoga que você vai. Pode fazer no dia que a gente for estudar esse Shurim de Shabbat, fazer as mais conhecidas ou as mais legais. E, Rav, Sim? uma pergunta. Eu estava falando para o meu filho, ele me falou sobre o Tevivon, né? Que ele tem as letrinhas lá. Eu fui pesquisar, mas eu queria confirmar com vocês para saber se é correto. Quer dizer Nes Gadol Hayasham? É isso mesmo? No Brasil, o Sevivon, ele vem com o Shin, que é, deixa eu ver se tem algo fácil. Um grande milagre aconteceu lá. E aqui em Israel, aqui. O Sevivon, ele vem dessa maneira, olha só. Nes, Nun de Nes, Gimel de Gadol, Hayá, Pô. Então, no Brasil, aqui, então, no Brasil ou em qualquer lugar fora de Israel, está escrito, um grande milagre aconteceu lá em Israel. E aqui em Israel, está escrito, um grande milagre aconteceu aqui. Toda Rav. Não, o Renan pergunta uma pergunta interessante. Se eu acendi um dia e uma vela acaba primeiro que outra, eu preciso colocar essa vela? Não. Sempre lembrando que a gente vai ter sempre, por exemplo, 5 velas. A gente vai ter uma vela no primeiro dia, 2 velas no segundo dia, 3 velas no terceiro dia, 4 velas no quarto dia, 5 velas no quinto dia. Se no quinto dia ou qualquer outro dia uma vela acabar primeiro que as outras, não tem que repor. Pode deixar ela lá e é assim. Até acabar. 44 velas, né? Acabando rápido ou não. Outra coisa, já que a gente está falando sobre temas variados, quem não tem Hanukkah vai falar, eu não tenho uma Hanukkah, o que eu vou fazer agora? Não vou fazer celebrar porque eu não tenho Hanukkah. Não tem problema nenhum. Você pode, desde que você tenha uma base reta. Hanukkah não pode ser circular. Não pode ser um prato, por exemplo. Não pode ter um prato. Você vai falar assim, hoje é o 6º dia. Eu vou pôr 6 velas aqui nesse prato, de forma desordenada. Não pode. Das poucas halakhot gerais de Hanukkah, essa é uma delas. Se você for acender em um determinado ponto, você pode, por exemplo, pegar uma madeirite, uma madeirinha assim, coloca uma velhinha, alguma coisa, cola uma caixinha de fósforo que seja aqui mais alta, para separar qual é o chamacho, e as outras você vai colocando aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, e assim sucessivamente. É uma Hanukkah, tá bem? Então não é por falta de uma Hanukkah que ninguém vai deixar de celebrar a festividade. Todos os dias, acenda a vela e deixa até acabar. O melhor é que durem pelo menos meia hora. Ok, obrigado. Muito bom. Espero que todos amanhã celebrem Hanukkah, tenham uma festividade bacana.
Muitos vai ser o primeiro Hanukkah, muitos já é o de muitos, Hanukkot, eu acho que é assim que é o plural. Lembrando que semana que vem, amanhã, Manuel, após o pôr do sol, o quanto antes. Tá bom? Aqui em Israel vai estar 4h40, 4h50 mais ou menos. Aí, dependendo do lugar, 9 horas da noite. Então, semana que vem, na segunda-feira, nós retornamos ao Shurim. Nós estudamos o profeta Isaías. Semana que vem, espero estudar Jeremias. E o Jeremias eu não vou estender muito. E depois vamos partir para o profeta Ezequiel, que é um profeta que eu quero detalhar bem. Preparar um show bem legal, bem diferente do profeta Ezequiel. Vamos ver, talvez semana que a gente comece de Jeremias, rapidinho, meia hora, e depois passe para Ezequiel. Ou eu entendo que seja bacana esmiuçar melhor o profeta Jeremias. Nós seguimos semana que vem com o nosso Seder de Tatanah. E em breve voltamos aqui, vamos passar a estar Tefilot. A gente estudou já Arvit. Estudamos já Arvit, estamos já Minchá. E vamos ter que estudar Shacharita, a prece da manhã, em breve já. E a gente possa falar também sobre Shabbat, a Shacharita de Shabbat, que são rezas extensas. Você vai Shurim de reza. Então é isso. Eu vou desligar aqui já. Quase dormindo aqui na frente de todos. Shalom, Rav. Uma boa semana. Shalom, Rav. Bom descanso. Obrigado e Hag Sameach a todos. Hag Sameach לכולם. Sameach. Liga todo, Rav. Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach, Ruth.